Olá, galerinha! Sejam todos bem-vindos a essa aula de língua portuguesa. Hoje nós iremos conversar sobre o que são formas nominais. Formas nominais são formas verbais que podem se comportar como nomes, ou seja, como substantivos, adjetivos e advérbios em certas situações. Sendo assim, trata-se de verbos que deixam de se comportar como tal, como verbo, para funcionarem como nomes. E quem são essas formas nominais? Elas se apresentam em infinitivo, gerúndio e particípio. Vamos aqui ver cada uma delas, separadamente. Turma, no geral, a forma infinitivo, ela vai se apresentar com a terminação ou com as terminações ar, ir. E quando esse verbo estiver assumindo ali a forma nominal no infinitivo, ele vai se representar, ele vai fazer um papel de um substantivo. Por que ele vai ser um substantivo? Porque nesse processo ele vai nomear um processo verbal. Coloquei aqui como exemplo para vocês 3 verbos representando ali a cada conjugação, Primeira conjugação, trabalhar. Segunda conjugação, fazer. E terceira conjugação, abrir. Também coloquei um exemplo para vocês terem uma noção como que isso funciona. Veja bem, trabalhar dignifica o homem. Quem é o verbo propriamente dito aqui nessa frase? Dignifica, Vem do verbo dignificar. Trabalhar é o nome da ação. Por ser o nome da ação, significa que ele é um substantivo, certo? Agora, turma, não querendo aí causar nenhuma dúvida, mas querendo explicar para vocês como que funciona ele, ali no geral, porque depois você vai se deparar com isso e para não gerar certa dúvida, nossa, mas minha professora ensinou assim. Não, a professora ensinou, no geral. O infinitivo, ele vai se apresentar no pessoal e no impessoal. Quando que ele está no pessoal? É quando ele se apresentar de forma flexionada, ou seja, o verbo ele vai estar conjugado. Veja só o exemplo. A conjugação no infinitivo pessoal. Eu ter, existe essa conjugação? Não. Por quê? Porque quando ele está no infinitivo pessoal, ele vai se apresentar em uma única conjugação, que é o futuro do subjuntivo. Aqui vai ficar bem assim, ó. Quando eu ter, quando tu teres, quando ele ter, quando nós termos, quando vós terdes e quando eles terem. Então, o infinitivo pessoal vai estar conjugado e essa conjugação vai estar no futuro do subjuntivo. Então, para que não fique aí nenhuma dúvida, só nesse tempo verbal, certo? Não vai ter outros, é só no futuro do subjuntivo. Aqui a professora colocou um exemplo. Acho essencial eles aprenderem a cozinhar. Veja bem, quem é o verbo aqui que está no infinitivo pessoal? Aprenderem. Olha, posso colocar esse verbo no futuro do subjuntivo. Quando eles aprenderem. Olha a terminação, A terminação aqui, ó, terem. Muito bem. Já o infinitivo impessoal, ele não vai estar flexionado. Ele vai aparecer nas terminações ar, e ir. Veja bem, rir é melhor remédio. Quem é o verbo que está no infinitivo pessoal? Rir. Por quê? Porque aqui, ó, rir é o melhor remédio, é o nome daquela ação. Portanto, ele vai ser um substantivo. Mais um exemplo para nós termos, tirarmos bem aí a dúvida. Comer saudavelmente é importante.
O nome da ação. Qual é a ação? De comer. Então, comer aqui, ele não está vindo como papel de verbo, e sim no papel de substantivo. Mas por que, professora, que está no papel substantivo? Eu não estou entendendo. Para mim, ele é um verbo. Não, ele não está aqui significando ou então fazendo o papel de um verbo. Ele está fazendo aqui o papel de um substantivo. Por quê? Porque é o nome da ação. Então, rir é melhor remédio, é o nome daquela ação a qual se refere a frase. Comer saudavelmente é importante, é o nome da ação. Na verdade, quem é o verbo na primeira frase? É. Na segunda, é também. Certo, gente? Alguma dúvida? Não, né? Com certeza que não. Já o gerúndio, muito tranquilo, meus amores. Sempre vai haver a terminação NDO. Sempre, sempre, sempre. Se não apresentar a terminação NDO, não é gerúndio. O gerúndio, ele vai, ali representar um advérbio, ou seja, ele vai fazer o papel de um advérbio. Por quê? Porque ele vai indicar a circunstância da ação verbal que está ocorrendo naquele momento. Olha, vejam os exemplos. Trabalhando, fazendo, abrindo. Exemplo, professora. A mamãe está ligando para o papai. Ligando, ela está indicando o que é a circunstância do verbo. O que mamãe está fazendo? Ela está ligando. Outro exemplo. Fazendo a tarefa, você poderá brincar. De novo, mediante você estar com a tarefa ali concretizada, você está liberado. Então, uma circunstância. E a chuva está se aproximando de nossa cidade, Se aproximando aqui significa a ação, que está se referindo ao verbo. Qual é o verbo? Está. A chuva está o quê? Está muito forte? Não, ela está se aproximando. Então, ela está indicando a circunstância do verbo, que é o verbo estar. Ok, meus amores? Então, já trabalhei infinitivo, já trabalhei gerúndio, agora vamos ao particípio. Veja bem, o particípio, quando essa forma nominal se apresentar, você vai observar que vai haver as terminações. Ele sempre, terminará com ado ou ada, ido e ida. Turma, ele vai funcionar como adjetivo. Quando a professora fala que ele vai funcionar como adjetivo, não significa que ele é um adjetivo. Ele vai fazer o papel de um adjetivo. Por quê? Porque ele vai indicar a ideia de ação finalizada ou concluída. Veja aqui, o particípio pode ser classificado em particípio regular e particípio irregular. Mas, professora, quando que ele é um particípio regular? Quando ele apresentar essas terminações, ado, ada, ido e ida. Veja só o nosso exemplo. Já tinham entregado a encomenda quando eu cheguei. Por que a nossa palavra destacada é um particípio regular? Primeiramente, ela indica uma ideia, uma ação finalizada, já tinham entregado. Segundo, ela se apresentou com a finalização ado. Toda vez que ela terminar com essas palavrinhas, com a terminação ado, significa que ela é um particípio regular, ok? Ela havia sorrido para mim naquela manhã. Temos outra palavra no particípio regular, porque indica uma ideia, uma ação finalizada e apresenta a finalização ido, do particípio regular, certo? Professora, e o particípio irregular? Gente, a terminação dele é variável, ou seja, varia. No regular, ela é invariável, ou seja, não varia. Ela vai sempre terminar com ado, ada, ido e ido. Já no irregular, não, depende de cada verbo. Veja só, o inocente foi solto pela manhã,
Existe a palavra, né? Na verdade, tem verbos que ele não apresenta o seu particípio regular, só apresenta o irregular. Agora, nesses exemplos, eu vou colocar para vocês aqueles que apresentam o particípio irregular. Ok. Foi feito um novo projeto. Turma, feito vem do verbo fazer, né? O verbo fazer, ele já não apresenta o particípio regular. Ele vai apresentar só o particípio irregular. Fazer, feito. Não existe a palavra fazido, certo? Aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos do particípio regular e ele ao mesmo tempo no particípio irregular. Então tem verbos que ele vai se apresentar tanto no regular quanto no irregular. Agora tem alguns que vai apresentar só no regular ou então só no irregular, certo? Verbo aceitar, regular aceitado, irregular aceito. O verbo entregar, regular entregado e irregular entregue. O verbo prender, prendido, né, na forma regular, terminação ido, e preso na forma irregular. Ou seja, turma, por que irregular? Porque não terminou com ado, ida ou, né, ido e ida. O verbo eleger, elegido, terminou em ido, portanto, regular. Eleito, não terminou em ido, então, irregular. O verbo exprimir, exprimido, terminou em ido, portanto, regular. Expresso, veja bem, não terminou em ido, então, irregular. Verbo extinguir, extinguido, regular, e extinto, irregular. E é isso, turma. Terminando por aqui a nossa aulinha de hoje, né? Onde nós tratamos sobre as formas nominais. Fiquem todos com Deus, um grande abraço da professora e tchau, tchau para vocês.